Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Abra os meus olhos espirituais e o meu entendimento. E quem crê, diga amém. Amém? Existem muitas pessoas que elas acabam lutando não com Deus, mas elas acabam lutando contra Deus. Aqui em Isaías, no capítulo 29, no versículo 8, diz assim: será também como o faminto, que sonha que está a comer, porém acordando, sente-se vazio, ou como sedento, que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Essa passagem, ela fala do destino de todos aqueles que lutam contra o monte Sião, que é Jerusalém. Agora, o mesmo lugar que engloba o monte Moriá e o templo, e em outras palavras, era uma referência ao próprio Deus. Você vai encontrar esta palavra, Monte Sião, segundo historiadores, mais de 150 vezes na Bíblia. Monte Sião significa fortificação. Monte Sião representa o povo de Deus. Monte Sião representa o próprio Deus. Então, quando a pessoa ela luta contra o Monte Sião, aqui significa lutar contra o próprio Deus. É lutar contra Deus. E eu quero destacar aqui 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: é a pessoa que luta contra Deus. E segundo, a pessoa que luta contra o povo de Deus. Primeiro, quem são aqueles que lutam contra Deus? São aqueles que se opõem. Porque às vezes, quando nós falamos de lutar contra Deus, logo vem na cabeça aquelas pessoas que se opõem a tudo que é de Deus. Logo você pensa em quem está fora, não em quem está dentro. Mas há muitas pessoas dentro que estão se opondo contra Deus. Como, pastor? Quando eu vou contra a vontade dele, quando eu resisto a ele, quando mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo pertencendo a uma religião, mesmo estando dentro de um templo, eu resisto à vontade de Deus, eu resisto ao chamado de Deus, eu resisto ao altar de Deus, eu não me entrego, eu não me rendo, eu não me lanço sobre o altar, eu não coloco a minha vida no altar. E colocar a vida no altar é você se render.
sacrificar as suas vontades que contrariam a vontade de Deus. É você renunciar coisas que te separam de Deus. É renunciar o preconceito, os achismos, as manias, os pecados. É você renunciar tudo aquilo que existe em você e você percebe que aquilo é como um muro que te separa de Deus. E a única pessoa que pode derrubar esse muro é você mesmo. A única pessoa que pode derrubar esse muro é você. Através de uma decisão não emotiva, mas de uma decisão consciente, de uma decisão inteligente. Você pensa, você raciocina e você toma uma decisão consciente de se entregar, de abrir mão, de renunciar, de sacrificar, de dizer não para si mesmo, a fim de dizer: eis-me aqui para Deus. Então pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra a vontade de Deus. Pare de se esquivar da palavra de Deus. Porque muitas vezes Deus fala com a pessoa e a coisa é tão forte que a pessoa está no meio de uma multidão, mas ela percebe que Deus está falando exatamente com ela, como a senhora acabou de mencionar aqui antes. Ela diz: olha, Deus falou comigo, a palavra veio para mim. Então Deus, Ele fala. E às vezes mesmo a pessoa estando aqui e tendo consciência de que Deus está falando diretamente com ela, ela se esquiva, como se aquilo ali não fosse para ela, como se fosse para outra pessoa. É como aquele casal, por exemplo, que está aqui sentado um do lado do outro, e a palavra vem, e a pessoa diz assim: que bom que o meu marido está aqui para ouvir, mas a palavra também é para ela. É como o marido que diz assim: que bom que a minha esposa está aqui do meu lado, mas a palavra também é para ele. Então lutar contra Deus é isso, é você ficar se esquivando, é a gente tentar mascarar, é a gente fingir que não é para a gente, que Deus não está falando com a gente. Então pare de resistir à vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a resistirmos o mal, mas nos sujeitarmos a quem? A Deus. A Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus é você se sujeitar à vontade dele. O que Deus pensa? O que Deus quer para mim? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é como eu quero, não é quando eu quero, é o que Deus quer, é quando Deus quer, é a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre será melhor, ainda que aparentemente para nós não seja. Porque a vontade de Deus, repita comigo, é boa, perfeita e agradável. Ainda que num primeiro instante você olhe e pareça não ser. Por isso que nós temos que aprender a obedecer, aprender a colocar a nossa vida no altar, parar de resistir a Deus.
Parar de resistir o chamado de Deus. Às vezes Deus está te chamando, se entrega no altar, sacrifica a sua vontade, renuncia o teu eu, abandona esse pecado, para com isso, corrija-se, levante-se, mude isso, faça algo novo, faça algo diferente. Mas a pessoa, pela teimosia do coração e pela cegueira espiritual, a pessoa continua fazendo tudo do mesmo jeito, porém querendo um resultado diferente. As pessoas querem mudar o lado de fora, quando na verdade o lado de dentro ainda não mudou. Você vê que quem luta contra Deus, quem luta contra Ele, tem essa sensação. Você vê, tem essa sensação. Sonham que estão comendo, mas na realidade estão famintos, estão vazios. Sonham que estão bebendo, mas na realidade estão sedentas. A sua alma permanece com sede. E você vê, nada adianta. Faz uma viagem, vai para uma viagem, compra carro, compra casa, abre empresa, casa, tem filhos, conquista isso, conquista aquilo, enche os seus bolsos de dinheiro, mas continuam como? Vazios. Continuam com uma sede insaciável, com uma fome. Você acabou de ouvir o testemunho dessa jovem. A mãe, para tentar resolver um problema espiritual, a mãe, para tentar ajudá-la, tirá-la daquele estado deprimente, a mãe custeou, vamos para Disney, vamos viajar, e lá, ao invés de curtir aquele momento que a maioria das pessoas fariam, ela estava ali olhando e procurando um lugar para se matar. Como é que eu tiro a minha vida? De onde eu vou me atirar? Como é que eu posso tirar a minha vida? Por quê? Porque havia um vazio dentro da alma dela. E esse vazio existe dentro de todas as pessoas que lutam contra a vontade de Deus. Não resista à vontade de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não resistiu à vontade de Deus, mas ele a obedeceu. E poderoso, diz a Bíblia, são aqueles que obedecem. Mas obedecem a quem e ao que? Obedecem a Deus, obedecem a palavra. São poderosos. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se aqueles que obedecem são poderosos, os que desobedecem são fracos, são impotentes, são vulneráveis, são facilmente tragados e devorados. Então aprenda a obedecer, não resista mais ao chamado de Deus, para abandonar a vida velha, para receber de Deus a vida nova. É você se entregar, colocar no altar suas mágoas, seus achismos, é colocar no altar sua vontade, seus pecados. É você dizer, meu Deus está aqui, eu estou colocando no altar essa velha vida, porque eu quero nascer de novo, eu quero uma vida nova, eu quero ser cheio da tua presença. Agora, um outro grupo de pessoas são aquelas que lutam contra o povo de Deus. Diga assim comigo: quem luta contra o povo de Deus, luta contra o próprio Deus. Quem é de Deus aqui? Você é de Deus? Quem luta contra você não está lutando contra você, está lutando contra o próprio
Deus. E com Deus, contra Deus ninguém vence. Contra Deus ninguém vence. Uma coisa é você lutar com Deus, ao lado de Deus. Outra coisa é você lutar contra Deus e contra o seu povo. Não teve uma nação que tenha vencido um povo que estava com Deus. E se venceu, é porque aquele povo virou as costas para quem? Para Deus. Mas nenhuma nação conseguiu destruir um povo que estava bem com Deus. Você tem que se preocupar em estar bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, você não tem que se preocupar com quem se levanta contra você. Você não tem que se preocupar com quem resiste a você. Quem resiste a você está resistindo a Deus. Quem luta contra você está lutando contra Deus. Quem prejudica você está prejudicando Deus. Por isso que há uma palavra, há uma promessa, há uma palavra muito forte que diz: bendito os que te abençoarem, mas maldito aqueles que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui é promessa de Deus para quem luta com Deus, para quem obedece a Deus. Por isso que Deus fala a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não adianta, não dá. Ninguém vence quem está debaixo da proteção, da guarda de Deus. Ninguém destrói. Não tem jeito. É impossível. Por isso que a nossa preocupação, a minha, a sua preocupação, tem que estar em agradar a Deus. Mas pastor, a luta está grande. Mas pastor, a dificuldade está grande. Se levantaram contra mim na família, se levantaram contra mim no trabalho, se levantaram contra mim. Não se preocupe. Você está bem com Deus? Você está andando na justiça? Você está praticando a integridade? Você está temendo a Deus? Não se preocupe. Quem lutar contra você está lutando contra Deus. E com Deus ninguém pode. Ninguém pode. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus vai desbaratá-los. Deus vai confundi-los. Deus vai deixá-los perplexos. Porque quem luta contra quem é de Deus, luta contra o próprio Deus. E quando Deus quer, nem espada você precisa usar. Nem isso. Porque o próprio Deus dizima eles. O próprio Deus. Se eles abrem uma cova, quem tropeça e cai nela são eles. Se eles armam uma forca, no fim é para quem? É para eles. Por quê? Porque Deus é com você. Diga: Deus é comigo, porque eu sou com Ele. Amém? Você é com Deus? Vira para a pessoa que está do seu lado, olha nos olhos dela. Pode ser teu marido que está aí, fala assim: você é com Deus, cidadão? Cidadã, você é com Deus? Porque se você é com Ele, Ele é com quem? Ele é com você. Amém? Diz aqui assim, Salmo
43, no versículo 4. Salmos 43, versículo 4. A única forma de vencermos o vazio é ir até o fim, é ter afinidade, intimidade e alegria de ter a vida no altar. E ter a vida no altar é você ter a vida no centro da vontade de Deus. Posso dizer uma coisa? Não saia do caminho do altar. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Cuidado com os pratos do diabo. Cuidado com os atalhos que vão aparecer no meio do caminho, que supostamente vem com a ideia de encurtar, de fazer você ter menos trabalho, de facilitar a sua vida. Só que aqueles atalhos não te levam para Deus, não te levam para o altar de Deus. Aqueles atalhos te levam para longe. E quando você está longe, você está vulnerável. O salmista diz aqui assim, Salmos 43, versículo 4. Repita comigo. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Você pode repetir? Vamos lá. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ou seja, você tem que ter alegria em sacrificar a Deus, alegria em renunciar por Deus, alegria em colocar tua vida no altar de Deus. Não é com tristeza, é com alegria. É com alegria. É com disposição. Não é você abandonar algo, se dispor de algo e ficar remoendo aquilo dentro de você. Se tem uma coisa que me preocupa muito, é quando a pessoa ela começa a falar demais do passado, como se o passado fosse o seu presente. Sabe aquela pessoa que às vezes, até na hora de dar o testemunho, parece que ela fala, mas não há nenhum sinal de arrependimento, nenhum sinal que ela, está chateada de ter feito aquilo. Muitas vezes ela fala aquilo com alegria, com aquele sorriso, escancarado. Muitas vezes ela fala do passado como se quisesse voltar para lá, como se o que ela tivesse praticado ou vivido fosse alguma coisa boa. Ela fala do passado como se fosse o presente dela. E todas as pessoas que agem assim, elas tendem a voltar para o lugar de onde elas saíram. Elas tendem a voltar. Elas tendem a voltar para lá. Elas falam do passado com alegria. Não, mas eu matei, eu prostituí, isso porque eu ia nas festas, eu bebia, eu ia para gandaia, e eu saía, e eu pegava mulher casada, e eu ia em tal lugar, e eu roubava, e eu enganava, e eu fazia. E ela fala isso com prazer, como se ela estivesse fazendo uma viagem no passado dela, sem nenhum tipo de tristeza por ter vivido aquilo. A nossa alegria tem que ser pela vida nova que Deus nos deu. Amém?
Você tem que sacrificar, renunciar, ir para o altar, colocar a tua vida no altar, renunciar a tua vida no altar, dizer não para a sua vontade com alegria, não é com tristeza por estar fazendo isso, mas ter o prazer de falar assim: eu tenho a alegria de renunciar a isso, eu tenho a alegria de colocar minha vida no altar, eu tenho a alegria de dizer não para isso, de dizer não para aquilo. É com alegria que eu faço isso. E essa força que eu tenho, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Amém? E para terminar, em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 14, olha só, que forte isso. Gênesis 22, 14. Vamos lá. Diz assim, ó: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje. Repita comigo: no monte do Senhor se proverá. Ou seja, quando Deus falou com Abraão: pega seu filho, a saber, Abraão, seu único filho, coloca no altar para mim. Coloca lá. Abraão obedeceu. Deus, é claro que Deus, Ele não queria Isaac. E eu acredito que toda essa narrativa, tudo que nós temos hoje como referência, como testemunho, tudo isso, tendo em vista que Deus é onisciente, Deus já sabia de tudo. Deus já sabia. A palavra de Deus nos ensina que antes que as palavras cheguem na nossa boca, Deus já sabe. Deus sabia qual seria a reação de Abraão, mas por que Deus permitiu ir até as últimas consequências? Para que ficasse de referência e testemunho para mim, para você. Porque Deus já sabia que Abraão não ia negar o quê? O filho. Porque Deus conhece a gente. Amém? Deus já sabia. Por que Deus permitiu então? Para que ficasse de exemplo para nós. Porque hoje nós estamos aqui falando de Abraão e da fé e da obediência de Abraão. Amém? Então, Deus, Ele nunca vai falar algo para nós que nós não temos condições de fazê-lo. Deus fala para Abraão: quero o teu filho, e Abraão não nega. E sabe o que é interessante? É que no mesmo instante em que Abraão não nega o que é teu, o que era dele, a partir do momento que ele não nega, Deus imediatamente provê o sacrifício. E ele olha entre os arbustos e vê ali um animal, um cordeiro preso. Por isso que está escrito: no monte do Senhor, Deus proverá. Amém? No monte do Senhor se proverá. Porque naquele dia Deus proveu o sacrifício para Abraão.
Amém? Deus provê na vida daqueles que estão dispostos a obedecê-lo e a andar dentro da vontade dele. Amém? Fique em pé, por favor. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, não acabou, meu Pai. O Senhor é quem determina o começo e o fim. É o Senhor, meu Pai. Não acabou. E ainda que essa pessoa pense que não tem mais solução, que para ela não tem mais jeito, que ela é um caso perdido, meu Pai, não é verdade, meu Senhor. Porque quando nós colocamos a nossa vida no teu altar, quando nós nos rendemos a ti, quando nós nos entregamos no teu altar, meu Deus, o teu Espírito nos possui, a tua presença invade o nosso ser e nos transforma em novas criaturas, trazendo o que é novo, meu Pai, nos fazendo viver em novidade de vida. O teu Espírito muda tudo. O teu Espírito, meu Deus, nos preenche. O teu Espírito enche o vazio. O teu Espírito, meu Pai, nos traz vida. O teu Espírito nos traz ânimo. O teu Espírito, meu Deus, nos dá um motivo, uma razão para continuarmos vivos. Então desça aqui agora, ó Espírito Santo, vem entrar dentro desta pessoa, meu Pai, que busca a tua presença, que se entrega no teu altar, que rende a sua vontade. Essa pessoa que está hoje se desarmando, meu Pai, ela quebra esse escudo, esse bloqueio, meu Pai, entre ela e o Senhor. Ela desce do salto, ela se quebranta diante de ti, meu Pai, porque ela te deseja, ela te quer, ela quer a tua presença. Isso, busca a Deus agora, esqueça de tudo, é você e Deus desta manhã. Fale com Deus agora. Ó meu Senhor, eu dependo de ti, eu não sou nada sem a tua presença, sem o teu Espírito, meu Pai. Então sopra agora, vem, ó vento do Espírito, vem, meu Pai, sobre a minha vida, meu Senhor. Eu te quero, eu te desejo mais do que tudo, meu Pai. Eu tenho sede, eu tenho fome, não de pão, não de água, não de uma necessidade momentânea, não, meu Pai, mas eu tenho sede da tua presença, meu Deus. Eu não vim aqui apenas para resolver um problema, eu não vim aqui apenas para dar uma recalchutada na minha vida, não, meu Pai, mas eu vim aqui te adorar, eu vim aqui te buscar, eu vim aqui me envolver com a tua presença, eu vim aqui, meu Pai, buscar mais intimidade. Eu vim aqui porque eu quero ter um encontro, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero nascer do Espírito Santo, eu quero ter um novo coração, eu quero receber uma nova vida, meu Pai. Do que adianta conquistar carro, casas, empresa, rios de dinheiro e permanecer vazios da tua presença, meu Pai? Ah, meu Senhor, nada pode preencher o vazio da nossa alma, nada pode resolver as nossas angústias e as nossas mazelas. Somente o Senhor, meu Deus, é capaz. Somente o Senhor
é poderoso bastante para nos encher. Aleluias. Receba a presença de Deus. Não se preocupe em sentir nada, porque desse altar sai um fogo, e esse fogo entra em você, consumindo o seu medo, suas fraquezas, suas dúvidas. Esse fogo entra dentro de você agora. Creia, tenha certeza disso, que esse fogo invade a sua alma, esse fogo invade o seu ser, esse fogo entra dentro de você agora. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo, receba esse gozo, receba essa alegria na sua alma, receba paz, uma certeza de que Ele está dentro de você. Receba o Espírito Santo aí agora. Receba a presença do Altíssimo dentro de você. Aleluias, aleluias. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, te magnificamos. Enaltecido seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus bendito. Aleluias, meu Pai. Receba a nossa alma, receba a nossa vida, receba o nosso coração. Meu Deus, nós não somos nada, meu Pai, mas nós nos entregamos a Ti. Nós colocamos toda a nossa vida no Teu altar. Nós colocamos toda a nossa vida nas Tuas mãos. Receba a nossa vida, receba a nossa alma. Encha-nos agora, meu Pai, em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, diga, meu Pai, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu Espírito. Eu te quero mais do que tudo, em nome do Senhor Jesus.